Nosso convidado é o Fernando Brito, jornalista, editor do Tijolaço, já está aqui conosco. É isso, Fernando? É isso, e parece que o segundo tempo do depoimento começou um pouco melhor que o primeiro, né? Que, francamente, me deu a sensação nítida de que nós passamos a viver no mundo da disfarçatez, né? Aliás, você terminou o seu comentário anteriormente com a resposta, ou a frase que Eduardo Pazuello pronunciou na CPI, no final da primeira parte da manhã, que se estendeu até 14 horas, em que ele disse que a saída dele do ministério deveu-se ao fato de, nas palavras dele, ter uma missão cumprida. Não é possível que o Senado da República... Os filhos do presidente da República influíram de alguma forma... Que 290 mil, praticamente, mortes que ele deixou, tendo recebido o ministério com cerca de 20 mil mortes, possa, em alguma época, significar uma missão cumprida. Só se nós estivéssemos pensando na missão cumprida da solução final do nazismo nos tempos da Segunda Guerra Mundial. E o Senado não se rebelou contra aquilo. Aquilo era para ter provocados batida na mesa, desaforos, dedos no nariz, e não, foi tudo na maior calma. E, aliás, nós parecemos que vivemos ali o reino da quintessência na primeira parte do depoimento, né? Onde a ociosidade é tão grande que os sábios se dedicam a medir o salto das pulgas, por não terem nada de mais importante a falar. Não, o presidente não me deu ordem. Ah, mas eu nunca assinei esse papel. Ah, mas eu tive reuniões, não respondi, mas tive reuniões. Ah, mas o meu papel não era discutir com os presidentes das farmacêuticas. Ah, mas nós não recebemos avisos da falta de oxigênio em Manaus. Ah, mas logo que recebemos, providenciei um avião em 48 horas. Ah, o avião americano eu não sabia o que era. Ah, Venezuela, não sei onde fica. Era o reino da quintessência. Ninguém parecia ali estar tratando de uma hecatombe, de uma tragédia nacional que já está levando quase 500 mil de mortes nesse país. Entendeu? Eu esperava que esse tom não fosse continuar e, de fato, parece, no segundo tempo da pandemia, que nós vamos ver se concluir agora, as coisas devem cair um pouco mais na real. Porque esse é o fato. Esse é o fato. Nós deixamos de tratar do mundo real e passamos a tratar de um mundo onírico, onde o ministro da Saúde diz que o que o presidente fala na internet não vale. Aquilo ali é para a rede, aquilo ali é para a treta. Né? O que vale é a ordem que ele dá diretamente ou por escrito. General, francamente, é ridículo isso. É ridículo. É ridículo um homem público, principalmente um homem público que tem a cargo do seu comando, a preservação das vidas dos brasileiros num período que estavam morrendo milhares de pessoas por dia, não ter tido a coragem, a decência, a hombridade de dizer: presidente, não dê o mau exemplo. Presidente, não incentive as pessoas a aglomerarem-se. Não incentive as pessoas a deixarem de usar máscara. Incentive as pessoas a protegerem-se. Eu não posso continuar se eu trabalho o dia inteiro no sentido de fazer as pessoas se defenderem e o senhor, em 15 minutos, nas redes de internet e nas redes de televisão, o senhor faz exatamente o contrário. Isso é o dever de qualquer pessoa de bem, de qualquer homem de bem. Olha, eu vou dizer uma coisa, no Exército nós temos um grande exemplo. Quando a Guerra do Paraguai estava definida, quando não restava mais, senão o extermínio, a caça, o massacre, o genocídio dos paraguaios para o exército brasileiro, o Duque de Caxias, que é considerado patrono do exército, pediu para deixar o cargo de comandante das Forças Armadas Brasileiras naquela campanha bélica, e foi substituído, aliás, por o Conde D, que executou o extermínio com grande prazer, pediu porque ele não era, ou não se dispunha a ser, um general que assistia impunemente a um massacre de uma população. Pois generais como Eduardo Pazuello não têm sequer o espírito de Caxias que eles louvam da boca para fora tanto nos quartéis. Então, eu acho que está havendo uma crise nesse país, uma crise de decência, uma crise de humanidade. O general Pazuello não tem estatura moral
para falar em missão cumprida para um país que perdeu, sob a gestão dele, mais de 270 mil vidas. E alguém precisa, no Senado da República, dizer a ele que ele é um cínico, que ele é um debochado, que ele humilha as pessoas. A crise no Brasil não é da cloroquina. A crise do Brasil é da decência dos homens públicos. Muito mais do que a corrupçãozinha, aliás, da qual o Pazuello já está metido aí, segundo essa denúncia do Jornal Nacional, é muito maior que essa. É da capacidade de, como seres humanos, sentirmos empatia pelo outro, sentirmos que a vida humana é o valor mais sagrado que existe num país e num planeta. Quem não é capaz disso, não é capaz de ser ministro, nem ministro da limpeza urbana, nem ministro da titica, se um camarada assim pode ser. Muito menos ministro da saúde. Um homem público, eu já exerci cargo público. Quando você perde a decência no exercício do cargo público, você se transforma no pior dos monstros, porque é aquele que é sustentado por uma população e usa esse sustento, usa o poder que essa população lhe dá contra ela. Esse sim é o verdadeiro traidor. O general Pazuello é um traidor, porque ele não está traindo o presidente Jair Bolsonaro, ao qual ele se mostra leal, mas ele está traindo a população brasileira ao não reconhecer, pelo menos reconhecer, que o trabalho do Ministério da Saúde foi grande e duramente afetado pela postura do presidente da República. Seria o mínimo de dever de honra que ele deveria ter, até a fim de fazer o presidente da República retroceder nesse desatino. Mas é muito difícil que isso aconteça. É muito difícil porque o Brasil se tornou o país de espertalhões, né, onde acham que a coisa mais importante é não se autoincriminar, é não responder a processo, é não ter que prestar contas à justiça. Isso parece ser a preocupação mais importante de todos eles, enquanto nós temos na rua, nas cidades, no campo, hoje já 440 mil mortes, à espera de que possam ter outro pranto, senão dessa hipocrisia que a gente assiste hoje no Senado. Desculpa a veemência, mas é que é indignante o que está acontecendo. Fernando, ouvindo aqui as suas colocações, até fica aqui a pergunta para mim, se você acha que os senadores hoje, eles não estão muito serenos com a passagem de Pazuello ali pela CPI. Houve só uma indignação ali por parte do senador Humberto Costa, mas de forma geral, eu pelo menos aqui estou achando eles muito serenos, né? Era um depoimento que era muito esperado, tinha muita expectativa, eram várias as perguntas a serem respondidas. E você acha isso também ou não? Eu escrevi no blog que o único momento que o Pazuello encontrou uma contestação, pelo menos naquele primeiro tempo, o segundo tempo ainda não acabou, então é difícil a gente falar, mas naquele primeiro tempo, que foi a parte da manhã até as 14 horas, a única contestação que ele recebeu foi dos senadores do Amazonas, o Omar Aziz, né, e fugiu o nome agora do outro senador do Amazonas, o Eduardo, já eu me lembro, desculpa isso é a idade, né? Mas a única hora que ele recebeu contestação foi dos senadores do Amazonas que não aceitaram que ele dissesse que também ali no Amazonas tinha tudo corrido bem. Ele soube no dia 10, tomou providências no dia 11, no dia 12 já estavam despejando oxigênio em Manaus. Aquelas pessoas devem ter morrido de oposição ao governo, né? Ou uma conspiração da Globo para deixar mal. Elas morreram sem ar. Nós tivemos milhares, centenas de George Floyds no Amazonas. I can't breathe, não consigo respirar. Essa gente morreu. Nem diante disso, um homem tem a capacidade de reconhecer que falhou, que desejaria não ter falhado. São atitudes criminosas. E, por curiosidade, se deram nos dois extremos ideológicos. Nós tanto ignoramos o avião dos Estados Unidos, oferecido ali nos últimos dias do governo Trump, ou no início do governo Biden, quanto ignoramos o oxigênio da Venezuela.
em que até agora a base do governo está tentando construir uma fábula de que não foi dado pelo governo da Venezuela, mas pelo White Martins, enquanto todas as provas foram de que foi dado pelo governo da Venezuela, como se custasse muito a eles dizer assim, não, discordo do Maduro, odeio o Maduro, tenho horror ao Maduro, não reconheço legitimidade do Maduro, mas nessas 97, 98, 100 mil quilos de oxigênio líquido que ele nos doou, eu tenho que agradecer. Dizem os gaúchos que a luta não quita a fidalguia. Quem não consegue ser fidalgo com o adversário no momento que ele estende a mão para a sua população que está morrendo sufocada, não consegue mais nada. Não consegue mais nada. Isso não pode ser normalizado. Isso não pode ser normalizado e eu acho que, apesar do aparente sucesso que o Pazuello tem tido, ele ainda corre sérios riscos de, sofrendo um enfrentamento corajoso e destemido, que tem faltado até agora, possa sair da CPI realmente do tamanho que ele tem. Uma figura minúscula, um vírus, ou uma espícula do vírus, que acometeu esse país quando elegeu um governo desumano, sem empatia, sem coração, sem humanidade, sem respeito à vida humana. Fernando, amanhã é dia da Mayra Pinheiro, a conhecida como Capitã Cloroquina, depor na CPI da pandemia, da Covid. Qual que é a sua expectativa com a passagem dela por lá? Olha, um espetáculo dantesco. Um espetáculo dantesco. Um espetáculo de fundamentalismo ideológico transferido para uma pretensa prática médica. Talvez o que se levante ali de mais importante é uma reflexão sobre o que está acontecendo com a categoria médica brasileira. Porque não é só a doutora Mayra Pinheiro. O Conselho Federal de Medicina se esconde há mais de um ano numa posição vergonhosa, tendo a pusilanimidade de dizer que o médico receita aquilo que quiser, independente de princípios científicos, independente de resultados de testes clínicos, independente dos conceitos que se desenvolvem na medicina e na ciência mundial. Não, é a vontade dele. Eu queria lembrar aos senhores do Conselho Federal de Medicina que houve um tempo em que o presidente Donald Trump sugeriu que desinfetante poderia ser bom para tratar o coronavírus. Talvez alguns não se recordem disso, mas foi lá pelo meio do ano passado que ele sugeriu. Então eu espero que esses médicos não façam o absurdo de dar pinho-sol para as pessoas no Brasil simplesmente porque Donald Trump recomendou. Essa história de que ainda não foi comprovada a ineficácia da cloroquina, ou ainda tentam provar que ela pode ter efeitos positivos, vale para qualquer coisa. Vale para qualquer coisa. Vale até para um copo d'água. Ainda não provaram que um copo d'água não ajuda a curar a cloroquina. Ainda não provaram que biotônico Fontoura não serve para curar a cloroquina. Ainda não provaram que óleo de rícino também não funciona para provar a cloroquina, e ninguém receita esse tipo de coisas. Não é assim, não é a dupla negativa. Não provaram que não. Não provaram que não quer dizer o quê? Sim. Não que não é sim. Sim, está provado por falta de evidências positivas que cloroquina, ivermectina, azitromicina, vitamina D não fazem efeito terapêutico sobre a Covid. Essa é a verdade. Então nós estamos ali, por exemplo, nós temos o Prêmio Nobel do Rancho Queimado, o senador Luiz Carlos Reis, que se levanta toda hora lá do fundo para dizer que ele, como agrônomo, tem na lista de não sei quantos mil médicos que receitam cloroquina. É verdade, uma parte deles até, outra já até se penitenciou, como é o caso daquele cabeludo lá, virologista francês,
que foi o descobridor, entre aspas, do efeito cloroquina, Didier Raoult, e que já escreveu um artigo dizendo que não, que ele estava enganado, que não provoca evoluções positivas. Enfim, não tem mais nada. Mas nós temos o PhD de Rancho Queimado, no Rio Grande do Sul, que coleciona casos de todas as cidades que tiveram um número menor de mortos ou de infectados, e usa aquilo como prova de que os prefeitos deram ivermectina, cloroquina, e aquilo melhorou. Entendeu? Pois é. Entendeu? Quer dizer, eu terei um grande time de futebol quando, em vez de perder de 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, eu tiver um time que só perde de 2-1, 3-2. Né? O meu time é vitorioso porque eu perdi de pouco. Ora, isso é ridículo. Isso é ridículo, você não faz ciência dessa maneira. Ciência não é pesquisa do Ibope. Não é programa do Chacrinha. Quem é a favor da cloroquina? Vai ganhar um bacalhau. Que isso? Que isso? E nós estamos vendo um Senado, né, que já foi uma casa que, apesar de todos os seus defeitos políticos, morais e ideológicos, ainda tinha um certo grau de inteligência, abrigando essas figuras patéticas. Olha, você não pode transferir mecanicamente pequenos resultados, todo mundo sabe disso, para encontrar grandes verdades. O método científico, ele exige paciência, ele exige rigor, ele exige regularidade, ele exige continuidade. Não é possível alguém fazer medicina na base de dizendo que lá em Rancho Queimado, onde o prefeito deu cloroquina, só morreram 18. Então, isso é vergonhoso. Mas eu espero, né, que esse final de depoimento ainda traga alguma surpresa boa para o povo brasileiro, porque nós precisamos que esse governo se acabe. Tá? Nós não precisamos derrubar esse governo. Nós precisamos que esse governo vá se apequenando, porque é a única maneira de fazê-lo chegar perto da estatura que ele realmente tem. A estatura que o general Pazuello mostrou hoje a de ser um verdadeiro anão moral. E se é mais do gosto dos militares, um anão moral e anão cívico. Um anão moral e cívico. Tá aí o recado do Fernando Brito. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos, e a gente se fala na próxima oportunidade, tá bom? Tchau.